Amigos cafeicultores, Ô Gui, deixa eu agora que eu já tô de casa aqui, então deixa eu Fica à fazer a vontade. abertura. vai lá. Amigos cafeicultores, hoje a gente está aqui para o quarto episódio dessa série que a gente está gravando com o apoio da Cochupé. Gostaria já de agradecer o Mário, toda a equipe da Cochupé por nos apoiar nesse projeto. E nesse episódio a gente vai falar especificamente de micronutrientes. O que vai limitar a interação entre esses micronutrientes, o que vai causar se faltar cada um desses micronutrientes. Vamos falar de dose olhando para boletim e vamos falar também de equilíbrio, né? O que a gente precisa para ter esse equilíbrio. E eu vim aqui, né? Eu te convidei, né, Gui? Esse ficou bem diferente, cara. Eu que tenho que agradecer a Cochupé que nos apoia, agradecer você. Essa parceria é inédita. Você, cafeicultor, junto com o seu técnico, somar com a nossa experiência, somar com um pouco desse nosso trabalho, eu tenho certeza que a sua decisão vai ser mais assertiva. Vamos lá? Vamos lá. Ô Gui, me fala uma coisa aí e compare a parte da nutrição dos micronutrientes. Isso aí, Caio. Atenção total. Aqui a gente tem colocado boro no solo, tem colocado zinco no solo também e na folha. Todas as folhagens que a gente faz, nós temos colocado a nutrição foliar. É importante a gente trazer isso num contexto geral e trazer a importância de todos os micronutrientes, né, Gui? Conforme a gente falou lá no primeiro episódio do diagnóstico, os maiores problemas mais generalizados com relação ao micronutrientes são boro e zinco realmente, mas a gente vê nessa situação que a lavoura sofreu uma chuva de pedra, o cobre é muito importante. Perfeito. Que ele vai atuar como uma proteção para a planta contra a entrada de patógenos nessa situação. Outras coisas que em alta tecnologia a gente tem que começar a abrir a cabeça, por exemplo, no cerrado já tem mais problema com manganês. Perfeito. Então tem que preocupar com isso com base no diagnóstico. Em algumas situações, com altas doses de nitrogênio, tem um micronutriente que ele é praticamente esquecido, mas altas tecnologias a gente tem que começar a olhar para ele, que é o molibdênio, que ele atua na transformação do nitrogênio dentro da planta. Perfeito. Então, a planta absorve nitrogênio de duas formas: nitrato, que é carga negativa, e amônio, que é carga positiva. Quando ela absorve na forma de nitrato, e essas transformações ocorrem no solo, né, processos mediados por micro-organismos do solo, mas quando ela absorve na forma de nitrato, ele tem que transformar para ser assimilado. Então existem enzimas, vou falar aqui o nome, depois a gente pode, não é objetivo aprofundar nisso, mas redutase do nitrato e redutase do nitrito, que vão levar esse nitrato para formas amoniacais e isso vai ser incorporado nos esqueletos de carbono. E o molibdênio está envolvido nesse processo. Então, para também se ter boa eficiência de uso do nitrogênio, a gente tem que começar a olhar um pouquinho fora da caixa para altas tecnologias, né? Então, mais uma vez, lei do mínimo, mostrando que a nutrição equilibrada ela é importante. Se faltar um micronutriente como boro, como zinco ou qualquer outro, a produção vai ser comprometida. Eu queria, Caio, passar um pouco de experiência nossa aqui nesse solo, nessa região. Quando nós podamos, apesar da gente ainda ter níveis razoáveis de fósforo no solo, pelo fato de ter feito a poda, nós fizemos um aporte. Perfeito. Mesmo pela condição. Eu imaginando essa lavoura como uma planta jovem que tinha que voltar a crescer. Isso. Qual que foi a minha ideia? Eu vou colocar o fósforo, essa raiz vai crescer e vai consumir a reserva que tem no solo. Foi essa lógica que nós usamos. O que você acha? Eu acho que é excelente e você tem que se colocar no lugar do paciente. Então eu costumo bastante fazer essa analogia. Se eu sou a planta nessa fase, nessa condição, o que eu estou precisando mais? Então, para crescer sistema radicular, fósforo é muito demandado, energia,
cálcio e boro, né, para divisão celular, desenvolver sistema radicular. Então, a gente se colocar no lugar da planta e entender naquele momento, naquela fase, naquela situação de clima, o que está acontecendo dentro da planta? Como que a gente pode ajudar ela a superar aquela condição e a crescer melhor, a produzir mais? Então, esse é um exercício que é muito válido, tá, Gui? E qualquer intervenção de poda, por mais que seja um esqueletamento, grande parte da raiz, 70% do sistema radicular vai morrer. Então a planta precisa se renovar. Ela precisa de energia, obviamente que de todos os nutrientes, bastante nitrogênio, mas também muito fósforo, cálcio, boro, magnésio para ativar a taxa fotossintética. Então é o conjunto como todo que vai fazer a diferença desse caso. E agora, Gui, a gente já viu a lavoura. E eu queria te provocar e convidar vocês agora, porque eu não posso ver uma análise de solo, uma análise de folha. Nós vamos mostrar. Eu quero dar uma olhada, depois de ver o paciente, que é muito importante, sujar a botina, a gente dá uma olhada no diagnóstico, como é que tá. Vamos lá? Vamos lá. Hoje não é sujar, hoje é molhar a botina. Molhar a minha já. Então vamos. Aí eu volto aqui, Caio, na análise do solo, aqui na Fazenda Santa Rosa, que nós já falamos no episódio passado. Se você, cafeicultor, não assistiu, quando nós falamos dos macronutrientes, vai lá, assiste, para dar continuidade a partir daqui. Vamos continuar falando do talhão aqui, que nós chamamos ele de 17. Deixa eu pegar ele aqui na análise de solo. Vamos falar um pouquinho dos micronutrientes, da sua importância e de como estão os teores aqui, com a atenção que deve tomar na tomada de decisão em relação de colocar mais, colocar menos, do equilíbrio entre os micronutrientes. Vamos lá, doutor? Perfeito, vamos lá. Aí. Vamos primeiro no boro? Vamos falar do boro. Então o boro é um grande problema, né, Gui? Porque os nossos solos são pobres em boro e a dinâmica dele no solo ela é um pouco difícil, porque ele tende a estar como carga zero. Ácido bórico, H3BO3, carga zero, então ele se perde com muita facilidade. Então, todos os anos tem que ter atenção para boro. Então, teoricamente, sempre por todos os anos. Todos os anos. E tem que olhar também que ele tem uma dinâmica complexa na planta, como a gente já falou lá atrás. Quem não lembra, volta no episódio, que a gente falou que o boro não se movimenta bem via floema, não distribui na planta. Então, ideal aplicar no solo. Ô, Caio, espera só um pouquinho. Antes de você aprofundar a explicação, eu quero dar um depoimento aqui, da Perfeito. Fazenda Santa Rosa, no município de Carmo do Rio Claro. Uhum. Quando nós fizemos um ajuste no macro, que foi subir os teores de fósforo e foi fazer uma adubação fosfatada mais intensa, Uhum. logo vimos a importância do boro. A planta cresceu demais e faltou boro? É isso que aconteceu? Exatamente, é a lei do mínimo. Perfeito. Você subiu uma tábua do barril, que é na onde estava vazando a produção, e aí apareceu outro, que é o boro, que é o zinco, e aí começa a aparecer. Então, sempre quando você eleva o nível de tecnologia, eleva o manejo, elevando os níveis de produtividade, você tem que começar a olhar para outras coisas que muitas vezes você não se preocupava. Perfeito. Então aqui eu gostaria de deixar um recado específico para o nosso amigo cafeicultor. Não é porque no passado seu pai fazia, o seu avô fazia, que dava certo, ou não fazia, que não precisava, que hoje você tem que fazer da mesma forma. Hoje, né, Gui, a gente tem níveis de produtividade mais alto, cultivares renovadas, espaçamentos diferentes. Irrigação, como o caso aqui. Irrigação, a tecnologia, né? Então, necessariamente, você tem que passar a olhar para coisas que muitas vezes no passado não se olhava para sustentar esses altos níveis de produtividade. Perfeito. E aí, Gui, vamos dar uma olhada no boro aqui, como que tá lá? O 0,7. 0,7. 0,7 é considerado o nível intermediário de boro. Perfeito. Abaixo de 0,6 é baixo, 0,7 o nível intermediário, mas vamos falar que a gente buscaria aqui pelo menos 1. Tá. Né? Nós fizemos uma parte via organomineral, já veio nesse adubo misturado,
e fizemos uma fonte solúvel também, aumentando para chegar nesses teores. Como complemento. Trabalhamos em torno aí de 3 a 4, de acordo com a gleba. Esse manejo é muito bom para boro, né, Gui? A gente utilizar uma fonte menos solúvel, pensando na quantidade, e uma fonte mais solúvel, pensando no fornecimento mais imediato. Então, para boro é bem importante isso aqui que você fez. Vamos para o zinco? Vamos para o zinco. O zinco aqui, nós temos usado mais ele via folha. Todas as folhagens a gente tem aplicado o zinco. Isso. Quando a gente tem um pH mais corrigido e também altos teores de fósforo, a dinâmica do zinco no solo fica realmente um pouco mais complexa. Entendi. Porque elevando o pH, relembrando lá, a gente diminui a disponibilidade de micronutrientes catiônicos, ferro, cobre, zinco e manganês. Nós colocamos junto com o via solo uma fonte de zinco também, mas todas as folhagens nós colocamos. Exatamente. E o fósforo, quando ele está mais alto, ele também tem uma inibição com o zinco. Entendi. Então reduz a absorção de zinco do solo. Isso não quer dizer que não deva fazer no solo. Faz no solo, se possível, um fertilizante que já contenha ele, mas muito importante, importantíssimo, complementar zinco na folha. Vamos dar uma olhada no teor dele? Vamos lá. O zinco aqui, nessa área, está com 3,4. 3,4. Não é extremamente baixo, mas para as novas referências, traz um nível de pelo menos 5. Perfeito. 5 a 10 como um nível ideal. Então o zinco teria que tentar, ano após ano, ir subindo um pouquinho mais ele no solo e também complementar necessariamente na folha. Na folha, deixa eu te falar como que ele está. Ele na folha aqui está em torno de 10 miligramas. Então, já não está tão ruim em função desse complemento. Perfeito. Que você fez. Perfeito. E o que fala de dose aqui? Nesse nível que o zinco está no solo, para cultivares de porte baixo, 4 kg por hectare. Perfeito. E para cultivares de porte alto, 3 kg, porque ele já está num nível mais baixo no solo. Tá certo. Tá? Mostrando essa diferença também de cultivares. Ô Caio, e os outros micronutrientes? Quando a gente pensa em alta produtividade, temos que pensar nesse também? Todos eles, Gui, não é porque a gente está falando de boro e zinco que não tem que preocupar. Tem que preocupar com cobre, muito importante tanto nas funções que ele tem na planta, quanto na parte de proteção. Tem que preocupar com manganês, tem que preocupar com ferro. Em algumas situações que você eleva o pH ou o regime de chuva se altera muito, você pode ter problemas com ferro. Tem que preocupar com molibdênio, com níquel, com todos. Mas para evitar da gente entrar muito na parte teórica aqui, eu vou deixar um gancho aqui convidando o pessoal lá para o Instagram do Dr. Solo. Eu vou deixar uma tabela lá com todas as funções que esses micronutrientes estão envolvidos. Então vocês vão lá no Instagram do Dr. Solo, vou deixar fixado uma tabela que fala, ó, para que cada um desses nutrientes é importante aqui. Mas você, em diversas situações, tem que fazer também o complemento desses micronutrientes. Também molibdênio, igual a gente falou lá na lavoura, todos eles são importantes. E para um alto nível tecnológico, quando você tampa a barrinha ali do zinco e do boro, você também começa a ter problemas com os outros e você tem que olhar para eles também. E aí, Caio, para encerrar esse assunto dos micros, eu queria que você falasse um pouquinho sobre desequilíbrios que muitas vezes acontecem impedindo altas produtividades. Excelente, Gui. Agora vamos falar num contexto geral, macro e micro, o que pode interagir tendo desequilíbrios que vão afetar. Perfeito. Do equilíbrio das bases, que são cálcio, magnésio e potássio, a gente já falou bastante. Então você tentar 3 a 5% de potássio na CTC, 40 a 60% de cálcio e 15 a 20% de magnésio, você já tem um equilíbrio bom entre essas bases. Certo. Porém, que o desequilíbrio ele pode ser em outras esferas também. Se você tem um pH baixo ou muito alto, você já vai gerar um desequilíbrio dos micronutrientes. E dentro dos micronutrientes, eles também se competem. Os micronutrientes catiônicos, ferro, cobre, zinco e manganês, existe uma competição.
Então, o que está acontecendo muito, Gui? Em níveis tecnológicos mais altos, a gente está observando isso. Excesso de ferro inibindo a absorção de zinco. Olha só. E isso é um problema que muitas vezes você vai corrigir ele com a calagem, elevando o pH. Porque quando você eleva o pH em uma unidade, você diminui em até 1000 vezes a disponibilidade de ferro. Perfeito. Então você começa a equilibrar essa situação. Certo. E também entre macro e micronutrientes pode acontecer desequilíbrios. Se você tem teores muito altos de fósforo, pode afetar um pouco o zinco e aí por diante. Quando a gente vai falar dos nutrientes aniônicos, que são aqueles que têm carga negativa, seria enxofre na forma de sulfato, nitrogênio na forma de nitrato, cloro, que é cloreto, né, Cl-, eles também podem competir na entrada da planta. Perfeito. Então, tudo isso, é óbvio que a gente nunca consegue um equilíbrio perfeito, mas o diagnóstico, análise de solo, análise de folha, serve para a gente identificar, isso aqui está saindo muito da régua, eu tenho que ajustar, senão vai prejudicar aquele outro. Perfeito. Então, isso aqui que a gente tem que cuidar num ajuste fino para buscar esse equilíbrio nutricional. É isso aí. Muito obrigado. Mais uma vez, agradecer a Coxa Pé, né, por estar viabilizando tudo isso. E você, Caio, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, meu amigo. Até o próximo.